administrativa, esteja no gabinete rapidinho, por favor. Irmãos, mês de setembro, a ênfase é o Setembro Amarelo. É a prevenção do suicídio. É a promoção da saúde mental. Este é um tema que eu gosto, que eu estudo, e que eu peço a Deus a graça de poder conhecer para abençoar mais pessoas e ajudar mais pessoas que precisam. É um tema que a gente, assim, não tem uma prática de poder abordar. Há uma certa espiritualização da fé, que o pastor Israel Belo até ria comigo quando estava lá na mentoria de pastores, que eu falava, é uma fé desencarnada, é uma fé desossada, no sentido de que tende a ignorar o aqui e agora. Então nós precisamos entender o seguinte, nós estamos aqui por um tempo, que Tiago fala que é de uma fumaça, a vida é uma fumaça. Mas isso não significa que este tempo que nós estamos aqui, a partir do instante que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que nós já não usufruamos das bênçãos de Deus, amém? Daquilo que Deus tem para dar para cada um de nós. O céu não é aqui, neste contexto. Mas nós já começamos a usufruir das riquezas da salvação a partir do aqui e do agora. E quando nós falamos de riquezas da salvação, eu penso que nós podemos colocar isso resumidamente numa palavra que é paz, que é do hebraico shalom, tá? Que abrange muito mais do que nós, por vezes, imaginamos como sendo paz perene, é paz do coração, é paz do espírito, é paz associada à saúde, é paz associada à prosperidade, é paz associada a ânimo, é paz associada à disposição, é toda uma abrangência que esta palavra comporta. É muito importante, no meu entendimento, nós falarmos sobre saúde mental, porque um outro aspecto que eu penso também, que é um equívoco, é de nós imaginarmos que por sermos crentes, nós então estamos vacinados, digamos assim, em relação às emoções, os sentimentos, tais como o medo. Crente não sente medo. Crente não sente medo. Não confia em Deus? Não pode sentir medo. E aí nós ignoramos que a expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Por que será? Por que aparece tantas vezes se não sentíssemos medo? Crente não tem ansiedade. Ansiedade é aquele sentimento que quer adiantar as coisas. Ansiedade é aquele sentimento que nos coloca para trazer o amanhã para o agora. Ansiedade é como querer pavimentar uma estrada que a gente ainda não trilhou. Ansiedade tem a ver com sofrer por antecipação. Ansiedade tem a ver com se preparar para o pior, porque se o melhor acontecer, não vou sofrer tanto. E se sofre a prestação. Mas crente não tem ansiedade. Se não tivesse ansiedade, Jesus não teria feito essa pontuação no Sermão do Monte, dedicando um parágrafo ali do registro em Mateus, sobre a ansiedade, que deveríamos olhar para os lírios dos campos, né, para as aves que elas não ceifam, mas que Deus as alimenta e veste os lírios. Não teria dito não devemos andar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Não haveria, então, uma palavra em que Paulo apresenta em Filipenses, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é possível isso? É só completar o versículo. Antes os vossos pedidos sejam o quê? Conhecidos perante Deus, com o quê? Orações, súplicas e ações de graças. Crente não sente angústia. De todos os sentimentos, talvez o mais difícil de definir seja a angústia. No entanto, o Senhor Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus, ali no Getsêmani, ele ora e diz, a minha alma
está profundamente angustiado até a morte. E o salmista aborda sobre isso. Então nós precisamos, como se diz no popular, diferenciar ou separar o alho do bugalho. E podemos entender que a perspectiva nossa de fé não nos transforma em super-homens, mulher maravilha, alguém que lida sempre bem com tudo. Eu quero abordar aqui com os irmãos um tema que em 38 anos de ministério eu nunca abordei em uma mensagem. É o tema do suicídio. Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. E quero fazer isso a partir deste relato que é mais icônico, não é? Mais marcado em termos de suicídio, que é suicídio de Judas. Muito embora nós tenhamos outros relatos bíblicos, poucos na verdade, mas tenhamos outros relatos bíblicos no Velho Testamento em especial, falando sobre o suicídio. E eu quero então compartilhar isso com os irmãos. Mas a proposta de poder falar sobre isso não é a questão de poder matar uma curiosidade, é de poder falar sobre este tema para poder, na verdade, alcançar o objetivo bíblico, que é a promoção da saúde. E aí eu vou calcar, a partir do texto bíblico de João, capítulo 10, versículo 10, que Jesus fala, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? É o inimigo. Para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa paz, meu querido. Roubar o teu sossego. O inimigo, ele tem assim uma capacidade, e ele tem um estoque de lupa. Sabe o que é lupa, né? Aquela lente de aumento, que distribui para mim e para você o tempo todo. Vê problema com a lupa, e aquilo que tem aquela perspectiva torna-se aquele problemão. Não é minimizar o problema, não é minimizar a dificuldade, mas também não é potencializar, é poder ver a partir da perspectiva da cruz, do sacrifício de Jesus, da morte, né, e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Será que você, que eu, que nós estamos usufruindo da vida abundante que Cristo veio nos oferecer? Será? Será que você tem usufruído? Se você está dormindo bem, é um sintoma que talvez você esteja usufruindo. Se você está se alimentando bem, é um sintoma talvez que você esteja usufruindo. Se você está mais tranquilo, menos pavio curto, é um sintoma que talvez você esteja usufruindo. Mas se esses ou alguns outros sintomas aparecem na sua vida, talvez você não esteja tão tranquilo assim. Tudo bem. Vamos ver como lidar com isso, tá? Porque, conforme diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então vamos pensar nesse relato, vou falar sobre o suicídio, para poder falar da vida, para poder nós pontuarmos a promoção da vida plena e abundante que Jesus veio para oferecer, qualidade de vida e vida eterna. Vamos pensar sobre o suicídio de Judas, não é? E aqui não vou fazer um exegese no sentido de defender Judas, vamos pensar algumas coisas sobre Judas, tá? Que a gente até tem uma certa dificuldade em poder falar sobre isso. O Senhor Jesus escolheu quantos apóstolos? 12. Dentre os 12 estava Judas. Jesus sabia que Judas haveria de traí-lo? Por que escolheu? Por que chamou? Algumas perguntas, né? E essa é uma pergunta. A onisciência de Deus não anula o livre-arbítrio do homem. O fato de Deus saber de todas as coisas não significa dizer que as coisas são impostas. Aceita a Jesus quem quiser, consagra a vida a quem quiser,
participa e desenvolve os dons espirituais quem quiser, oferta para o Senhor quem quiser, não é imposto. Então, o Senhor Jesus chamou Judas, mesmo sabendo, mas deixando até a ele essa questão de poder exercer durante o tempo o livre-arbítrio. Por outro lado, se nós, e a Bíblia tem que ser lida como um todo, se nós olharmos para o texto bíblico que está lá no livro de Salmos, nós vamos observar que o salmista fala sobre a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus, no aspecto de que, Salmos 41, 9, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41, versículo 9. Uma referência ao ministério de Jesus, uma referência à traição de Judas. Quando nós vamos para Atos, capítulo de número 1, nós vamos então observar que quando Pedro, ali depois de Jesus ter sido elevado aos céus, estão ali os apóstolos, mais umas 120 pessoas, diz assim, Atos 1, versículo 15, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse o que a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam ao Senhor Jesus. Então, o Velho Testamento, o Novo Testamento lança luz sobre o Velho Testamento. E quando a gente lê no Novo Testamento uma referência ao Velho Testamento como esta, é o cumprimento de uma profecia. Então aqui o autor, que é Lucas, ele está esclarecendo do plano de Deus no seu mínimo detalhe, dizendo que estava escrito. Podemos entender que a presença de Judas no meio dos discípulos, não é? Tendo o Senhor Jesus conhecimento, é até uma manifestação da graça de Deus, que oferece para todas as pessoas, para todos nós, oportunidades, que não discrimina, mas que nos coloca à frente uma possibilidade de podermos rever a nossa vida e podermos então avançar. Judas, ele é concebido como um dos apóstolos que tinha uma das melhores formações. Judas, ele foi designado como sendo o tesoureiro do corpo apostólico. Então, o Senhor Jesus, sabendo que Judas haveria de traí-lo, mesmo assim, referenciou o fato dele ser tesoureiro do corpo apostólico, ou seja, ele tomava conta do dinheiro. João capítulo 12, versículo de número 6, nós encontramos uma referência que João faz a Judas, dizendo, naquele relato da mulher que unge os pés de Jesus. Vamos ler do 12, de 1 a 6. Diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela, tá? Uma inferência, um parênteses.
Nem todo aquele que diz que tem preocupação com o pobre, tem preocupação com o pobre. É muito discurso, muito gogó, tá? De poder falar, mas é só ver a pinta para poder ver que não coaduna o discurso com a prática, né? E aqui está um caso, um exemplo, que está dito que frente àquela doação, certo? Uma doação assim extravagante, ele então vai repreender para poder dar para os pobres, mas ele não tinha o interesse dos pobres. Nem todo aquele que fala nem todo aquele que tem um discurso tem a vida que sustenta esse discurso. Isso é muito importante ter, né, como esclarecimento. E aí João então diz que ele cuidava da bolsa e que ele era ladrão. Ou seja, daquilo que era depositado na bolsa, ele tirava, sabe-se lá para quê. Por outro lado, quando aqui Judas faz esse discurso do pobre, ele de certa maneira está falando do lugar que ele está, ideológico. Um lugar ideológico, num tempo de ideologia como nós vivemos. Porque Judas possivelmente, o pai de Judas, segundo dizem, possivelmente, era da seita dos Zelotes, não é? Era aqueles judeus que almejavam a libertação dos judeus do cativeiro em Roma. Os romanos, eles escravizaram os judeus, mas não da forma da Babilônia e nem lá da forma dos assírios com as 10 tribos. Porque os romanos, eles permitiam aos judeus que tivessem a vida deles. Desde que pagasse os impostos, desde que desse, se lixa para lá. Certo? Não interferia muito nisso. Paga, lixa para lá. Parece que isso também é uma outra questão de governo, né? Paga e, enfim. Aí, e ele então, pelo que se deduz e se comenta sobre ele segue ao Senhor Jesus a partir de um perfil ideológico. Ou seja, ele vê em Jesus um libertador, mas para um libertador político, e não um libertador no plano espiritual. O que ele vê é o que representa até hoje, para muitos judeus, a chegada de um Messias, que possa então ter uma supremacia de poder colocar em um outro nível de patamar, acima de tudo e de todos. Então Judas está seguindo a Jesus por um interesse. Vem cá. Você está seguindo a Jesus por quê? Qual é o interesse? Tem gente que segue ao Senhor Jesus no interesse da prosperidade. Quer ficar rico. E pensa que fé enriquece. Enriquece, mas de uma outra riqueza. E pode até enriquecer materialmente também, não tem problema. Desde que você tenha dinheiro, mas você não faça do dinheiro um objeto de adoração, não tem problema. Agora, quando tem o dinheiro e o dinheiro é um objeto de adoração, é problemático. Ou ainda também, quando não tem o dinheiro, mas porque tem gente que não tem tanto dinheiro, mas fica tão apegado a isso. Jesus falou, não podemos servir a Deus e a Mamon. É a representação, então, da riqueza. Nós não podemos falar contra a prosperidade, mas não podemos dizer que a fé no Senhor Jesus coloca as pessoas que seguem a Jesus como se fossem todas ricas materialmente falando. É de uma outra riqueza que se fala, certo? Então as pessoas seguem a Jesus por alguns interesses. Às vezes, até na nossa prática, a gente quer fazer algumas coisas e poder ter algumas ações para que nós possamos alcançar alguns resultados a interesse. E a gente tem um equívoco de poder não reconhecer que Deus, Ele sabe da nossa intenção. Quando eu peço alguma coisa a Deus, Ele sabe por que eu estou pedindo, para que eu estou pedindo e o que eu vou fazer com isso. Então a nossa fé no Senhor Jesus não pode estar calcada nessa relação de interesse. A nossa fé no Senhor Jesus, ela está calcada no sacrifício de Jesus,
no reconhecimento que Ele levou sobre si as nossas dores, que Ele pagou o preço dos nossos pecados e que a partir dele nós adentramos numa outra esfera, numa outra realidade de vida. E nós então tomamos isso como ato de fé, adentramos nessa caminhada e a partir de então passamos a usufruir das bênçãos da salvação. Amém? É desse jeito. Então Judas, talvez ali, não é? E é bem provável, estivesse com o Senhor Jesus dentro dessa questão de poder ter em Jesus um libertador político. E até o texto de João 6, quando Jesus multiplicou os pães e que os próprios discípulos queriam com a multidão aclamá-lo como rei, lembra disso? Que Jesus colocou no barco para que eles fossem, demonstra essa expectativa. Jesus é soberano. Nós devemos orar pela paz na cidade, orar pelos nossos governadores, devemos exercitar a nossa cidadania, mas com a clara consciência, não é? De que o céu não é aqui. Que a gente precisa buscar mais justiça social, buscar essas coisas, mas que não é uma questão de Estado concretizado aqui. Isso a gente tem que ter claro na mente, certo? Uma pergunta que não quer calar, e que algumas pessoas fazem, inadvertidamente, inapropriadamente, quando, por exemplo, uma pessoa num velório, ali é um velório de alguém que atentou contra a própria vida, que se suicidou. Será que ele foi para o céu? Será que Judas foi para o céu? Então é a questão. E a tendência é de poder falar que ele não foi para o céu. Porque Jesus se refere em determinada ocasião, se não me falha a memória, justamente nesse relato de João 6, em que ele fala, eu escolhi vocês, mas tem um diabo entre vocês. Jesus fala isso. A palavra diabo, ela tem a ver com adversário. Então, quando nós não alinhamos a visão em relação à cruz, presta bem atenção, quando um puxa para lá, o outro puxa para cá, quando se estabelece uma oposição ao que é de Deus, há uma adversidade, há um adversário, há um diabo. Os irmãos entendem? Então o diabo tem essa composição de adversário. Então, Judas, ele poderia estar querendo a libertação para usufruir do poder. Jesus oferece a libertação para usufruir do amor. É diferente, é outro parâmetro. E a questão então, se alguém que tira a vida vai para o céu ou vai para o inferno, e Judas, a história reforça esse pensamento que foi trabalhado muito no cristianismo, depois com Santo Agostinho, na Idade Média. Vocês sabem que em alguns concílios, lá em 400, depois de Cristo, é dado que o suicídio deveria ser, assim, combatido, não é? E toma-se a decisão que uma pessoa que tirasse a vida não teria direito ao sepultamento. Não teria direito ao sepultamento. Não teria direito a uma dignidade de uma cova. Na Idade Média, a coisa vai avançando, vejam só o absurdo, que uma pessoa que tirava a vida, o corpo era trazido, em que essa pessoa era julgada, mas era o corpo, e aí depois matava de novo. Porque agora então você vai receber o que você merece. Olha o absurdo, tá? Os parentes de alguém que tinha se suicidado, não tinha direito à herança. A propriedade desta pessoa jogava-se sal e tacava fogo. O corpo, por vezes, era colocado, sem o sepultamento, nas esquinas, com uma estaca, para que pudesse ali apodrecer. Então, todos esses absurdos, que era a forma que usaram para poder combater o mal que sempre esteve presente na sociedade, que é este mal com a vida, de não querer viver por algumas circunstâncias.
E por não ter como poder, então, controlar, assim, desta maneira, se comportavam. Vamos chegar daqui a pouco, eu quero falar como que chega a mudança de pensamento, porque hoje o que nós temos é um pensamento totalmente diferente de poder falar sobre o suicídio, mas como forma de poder promover a saúde mental, e não dentro dessa prerrogativa. Mas voltemos à pergunta que você pensou que eu esqueci. Se Judas foi para o céu ou quem se mata vai para o céu. Quem aqui tem convicção de que vai para o céu? Amém. No céu, nós vamos ter algumas surpresas. Você está por aqui? Eu não poderia imaginar que eu estivesse aqui. Como é que você está aqui? O que você está fazendo aqui? O Senhor Jesus Cristo disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Talvez tenha outra surpresa também, se é que nós vamos nos conhecer no céu. Então imagina, irmão Diácono Reinaldo, a gente se esbarra por lá, se é que tem conhecimento, se vai ter lembrança, que eu acho que não. Mas eu chego lá, não vou citar o nome de alguém aqui para não pegar mal, né? Mas eu vou falar assim, irmão Reinaldo, eu não estou vendo o irmão fulano aqui. Você lembra dele? Lembro. Ele estava lá na igreja, ele participava. Cadê ele? Estou vendo não. Será que ele não subiu? Não há como poder, então, eu e você, podemos inferir se alguém vai para o céu ou não. Porque no último momento da vida, uma pessoa pode ter aquele ato de buscar o Senhor Jesus. Nós, e por outro lado, esta pergunta não é pertinente. Ela não nos ajuda em nada. Poder falar num episódio em que uma pessoa veio a falecer por ter cometido o suicídio, se ela foi para o céu, imagina um parente ouvindo uma pergunta como essa. Imagina uma pessoa, então, instalar mais sofrimento. Não é pertinente, isso não nos pertence, não diz respeito a nenhum de nós. Judas cometeu suicídio, e o texto bíblico de Mateus, que é o único evangelho que vai falar dos 4 evangelhos, que Judas se enforcou. Os outros não falam nisso. Lucas vai falar que Judas se precipitou, não é? Não fala de enforcamento. Alguns então vão dizer em que Judas, onde o corpo se precipitou, a Céldema, né, acho que essa é a pronúncia, campo de sangue, que está perto daquele lugar onde eram lançados os mortos, o Geena. Então vão dizer que ele foi se enforcar numa árvore que estava na beira de um abismo, que o galho quebrou e que o corpo se esborrachou, e fazendo como se fosse uma harmonia entre os dois textos. O texto bíblico diz, e Mateus é quem vai falar isso, que depois de Judas ter denunciado o Senhor Jesus com um beijo, porque Jesus sofria ameaça, e Jesus se retirava. E então Judas, ele se deixa vender por 30 moedas de prata. O preço era muito pouco, mas o que estava ali era a questão dele não estar batendo com o que era o entendimento de evangelho, ele queria outro tipo de coisa. A Bíblia vai falar que quando Jesus celebra a ceia, e se não me falha a memória, eu penso que é Mateus, mas enfim, esse fato de que Jesus fala que está na mesa e fala, um aqui vai trair, um aqui vai me trair, lembra disso? Um vai me trair. E começa aquela pergunta, porventura sou eu, Senhor, porventura sou eu? Jesus molha o pão e entrega para Judas. Olha só, a gente pode ver nessa ação uma ação de constrangimento, mas a gente pode ver uma ação até nisso, numa ação de graça ali, olha aí. E o texto bíblico diz que, tendo isso acontecido, que Judas ele sai, e dali ele já sai para poder trair o Senhor Jesus. Um outro evangelho vai dizer que
o inimigo que o diabo colocou, na verdade não é colocou, que entrou em Judas. Então aí a palavra entrar já é da ordem de uma possessão. É quando a pessoa deixa de poder pensar no seu raciocínio, digamos, espiritual, e ela pensa no raciocínio espiritual do mal, o inimigo dominando a mente. Abra aqui um parênteses, outro, para poder chamar a sua atenção sobre os nossos pensamentos. Nós devemos tomar cuidado com os pensamentos. Não é negar o pensamento. Ninguém vence um pensamento negando o pensamento. Todas as vezes que eu falei assim, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não posso, mas eu pensei. Mas é uma desconstrução, como Paulo fala, levando cativo todo o pensamento por obediência a Cristo. É uma desconstrução em que o Espírito Santo, enquanto é o símbolo do óleo, penetra na nossa mente e tira ali aqueles raciocínios e nós temos um pensamento espiritual. Meus queridos e meus amados irmãos, vamos praticar isso, vamos pedir a Deus essa graça, vamos buscar esta graça de pensamento espiritual. Como é que tem um pensamento espiritual? Há dias atrás, eu vi uma reportagem de um guru budista, com muitos seguidores, em que era seguido porque ele transmitia aquela questão de paz, né? Chegava o pessoal estressado, então vamos lá, aquela coisa. E aí vem à frente que esse cara que transmitia toda essa paz, que tinha tantos seguidores, batia na mulher. Era uma peste dentro de casa. Então, observem bem a questão, como que é de uma outra ordem do que o Evangelho vai oferecer. E como que o inimigo coloca na mente até o ponto da pessoa saber o que é correto e fazer o que é errado. Precisamos tomar cuidado com isso. Aí eu pergunto para os irmãos, de que maneira nós então vamos ter uma mente que possa ser uma mente saudável, já que combater o pensamento não é o correto? De que forma? A princípio, de duas maneiras. Através da Bíblia e da oração. Todas as vezes que o inimigo colocar algo na tua mente, rebata com o texto da palavra. Todas as vezes que ele vier te imputar uma acusação, rebata com o texto da palavra. Foi assim que Jesus o venceu, lá na tentação do deserto. E na oração, que é de poder, então, se humilhar perante Deus. No início, lá dos primeiros séculos, não se usa muito a palavra suicídio. É uma morte como se fosse voluntária, a expressão é uma morte voluntária. Suicídio vai aparecer a palavra mais adiante, bem mais adiante na Idade Média. O texto bíblico fala então que Judas saiu, entregou Jesus, vendeu Jesus para aqueles homens lá, foi até Jesus e beijou. E diz o texto que quando ele viu que Jesus era o Filho de Deus, quando ele viu a besteira que ele tinha feito, ele sentiu o quê? Remorso. Ele sentiu remorso. Eu quero trabalhar um pouco sobre isso aí, tá? Daqui a pouco. Ele sentiu remorso, tá? E aí então, ele vem, quando ele sentiu remorso, o que ele fez? Ele veio aqueles que ele tinha vendido e recebido as moedas de prata, e falou, eu fiz uma besteira, digamos assim, não é? E o que eles responderam? Isso não é problema nosso. Ele jogou as moedas e dali ele foi, e diz o texto bíblico que ele se enforcou. Remorso. Existem então alguns motivos que vão levar a pessoa para poder cometer um suicídio. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão do remorso, mas para poder entrar nisso, para poder dizer que pessoas podem cometer o suicídio por uma depressão não reconhecida, prolongada, agudizada
elas podem cometer o suicídio. Há anos atrás, eu acompanhei uma pessoa nesse sentido, que infelizmente depois veio a falecer. E acolhemos alguém da família até aqui na igreja. Então, é uma questão de adoecimento. Por vezes, não estou dizendo que todo suicídio é isso, não. O percentual é grande ligado à depressão, mas não é dizer que tudo, tem vários aspectos. Vários aspectos. Pessoas podem buscar a morte para poder demonstrar um certo valor, tem vários aspectos aí. Mas pode ser um fator de adoecimento. E as pessoas adoecem pela depressão, porque depressão não dá na madeira, não dá em cadeira, dá em gente. Ela pode comparecer por desestabilização do físico, das implicações dos hormônios. Ela pode comparecer pelas experiências que não são trabalhadas, essa tendência que nós temos de engolir. Né? De engolir. E o pior é usar a fé como tampão. Então é porque eu sou uma pessoa de fé? É porque eu sou uma pessoa de fé? Quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, no Salmo 42, o salmista fala do seu sentimento. Tantos salmos falam sobre isso. O próprio Jesus falou das suas emoções. Então, meus irmãos, nós não é um aspecto de nós sairmos falando para todos, mas é de nós não guardarmos as coisas. De não guardar as coisas. É preciso admitir a emoção e poder falar sobre ela. Porque ela pode, nas experiências, traumas, por vezes pessoas que passaram por abuso sexual na infância, divórcio, perda de um ente querido, perda de um emprego, tantas situações podem levar uma pessoa a desenvolver um quadro depressivo. A depressão você pensa num terreno que ele está assim, e de tanta pressão que ele vai fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Por vezes de tanta pressão, as pessoas podem vir a poder entrar em depressão. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Há dias atrás eu li uma reportagem falando que o mundo e o Brasil vive uma epidemia de ansiedade. A gente vê aí, né? A gente ouve isso, a gente comenta sobre isso. Tá? O suicídio, segundo a OMS, 700 mil pessoas são vítimas por ano do suicídio. E aí tem um outro dado que é muito alarmante, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Um relatório de 2021 fala que 32% dos casos de suicídio acontecem na faixa etária de 15 a 29 anos. Por que os jovens estão desistindo da vida? Os jovens não, alguns jovens. Por quê? Por que numa idade do sonho, de poder, estão perdendo então esse elan pela vida? Aí os nossos jovens aqui, que coisa boa vocês estarem, agregarem outros, chamarem outros, e poder nós celebrarmos a alegria e exercitarmos até entre nós cada vez mais a tolerância, não é passar a mão por cima, mas exercitarmos a tolerância nas diferenças que temos até por conta do pensamento. Setembro Amarelo é uma ênfase que surge a partir da seguinte história. Um rapaz, um garoto, um adolescente nos Estados Unidos, em 1994, um rapaz inteligente, muito quieto, muito habilidoso, ele é encontrado morto dentro de um carro que ele gostava muito, pelos pais, o carro na garagem da casa dos pais. E lá um bilhete para os pais: não se culpem, mamãe e papai, eu amo vocês. Assinado Amor, Mike, 11:45. Esse rapaz tinha 17 anos de idade.
E os pais não tinham uma percepção de que ele estava com sofrimento emocional, com uma depressão. Tem um autor, Dr. Mackenzie, ele vai falar, ele usa uma expressão sobre a depressão, ele fala de depressão sorridente, que é mascarar a depressão. Vez por outra, nós nos deparamos com artistas que vão romper o silêncio e vão falar que viveram e passaram por quadros de depressão. Ou como um artista, que eu esqueço o nome, mas que fez aquele filme, acho que era Doutor Alegria, alguma coisa assim, que ele veio atentar contra a própria vida e que fazia muita questão de comédia. Então, nem todas as pessoas que estão rindo por fora estão rindo por dentro. Isso é um aspecto interessante. Frente a esse fato, os pais, no velório do filho, que é o Mike, distribuíram um cartão amarelo, escrito no verso: não sofra sozinho. Se você estiver precisando de ajuda, busque ajuda. Por que cartão amarelo? Porque esse garoto, muito habilidoso, ele restaurou um Mustang, ano 1968, e ele pintou o carro de amarelo. E ficou lindo o carro. Desta maneira, então, frente a este simbolismo, que a gente vai associar, né? Por que Setembro Amarelo? Associar deste simbolismo, os pais tomam essa iniciativa como conscientização. Mais à frente, órgãos governamentais internacionais absorvem isso como campanha de prevenção do suicídio, entendendo que é um grave problema de saúde mental, e começam então a ter esta promoção do Setembro Amarelo, do buscar ajuda, e no ano de 2015, a partir da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho de Medicina e do CVV, então começa a ter essa campanha do Setembro Amarelo aqui no Brasil, de prevenção da saúde. Falar sobre isso, é dentro desse contexto. Não é para poder mascarar. Agora vamos voltar na questão do remorso, para podermos falar da promoção da vida. A história de Judas nos ajuda a entender que o peso de um remorso ou de uma experiência não elaborada pode ser fatal e mortal. Nós precisamos, então, entender à luz da palavra de Deus, que nós temos todo o espaço para podermos abrir o nosso coração perante o nosso Deus, amém? O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vocês, que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós lemos o livro de Jó, nós olhamos para Jó como sendo um homem muito paciente, e na verdade Tiago vai falar isso sobre Jó, mas se você ler o livro de Jó, você vai observar que Jó não sofreu calado. Ele não ficou remoendo os problemas. Ele falou a despeito daqueles amigos que estavam ao lado dele, que julgavam o sofrimento dele. Então, nós entendemos à luz da palavra de Deus, que há um espaço enorme para que nós possamos elaborar as nossas dores perante o Deus que nós cremos. Quando o texto bíblico de Isaías fala, numa referência a Jesus, que ele levou sobre si as nossas dores, né, o nosso sofrimento, ali ele diz isso, não no sentido de que nós não haveríamos de passar por dores e sofrimentos, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas para poder dizer que ele, enquanto nosso Deus, é totalmente diferente do Deus do Olimpo, dos deuses dos gregos, daqueles que não se importam. Jesus sabe o que é sofrer. E aí, por essa relação, há uma relação de amor, de empatia. Ele sabe o que você está passando. Você está sendo desprezado, ele sabe o que é isso. Você está sofrendo por uma dor profunda, ele sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ser abandonado, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser rejeitado. Jesus conhece de dor e por isso ele, quando vê o nosso sofrimento, ele vem ao nosso encontro e ele diz:
venham a mim e eu vos aliviarei. A pior coisa que pode existir para uma pessoa que está sofrendo, frente a uma outra que quer ajudá-la, é poder falar, por exemplo, não pensa assim não fala isso, confia em Deus. Não é o caso. Não é o caso. O texto de Tiago, ele nos fala o seguinte, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e devemos orar uns pelos outros para sermos curados. Confessar os pecados ao Senhor Jesus para nós termos a salvação. Falarmos dos nossos pecados, e aí pecado é mazela, é sofrimento, com pessoas, com outros, não é para a torcida do Flamengo, é para você poder abrir com alguém, um irmão, uma irmã, com um pastor, se necessário for buscar uma ajuda, para poder ser curado. Há uma prerrogativa, então, que Tiago inaugura falando o que é a cura pela palavra, de poder purgar o que está lá dentro, de falar, Judas teve remorso, mas não trabalhou o remorso que ele teve. Remorso é diferente de arrependimento. E nós observamos que Judas, ele sai, joga as moedas e sai. Arrependimento é reconhecer, como o salmista no Salmo 51, contra ti, somente pequei e fiz o que teus olhos parecem ser mal. É a disposição de poder reconhecer e, como o salmista dizer, volta a dar-me a alegria da salvação. Ontem lá na igreja da Batista da, como é que é? Cacuia, né? Cacuia. Eu falei para os homens, homens de fé como Noé. Porque Hebreus fala de Noé como homem de fé. E aí eu ressaltei, que Noé lutou pela família dele, que Noé não se deixou contaminar pela questão da corrupção do mundo, que então isso exemplifica para a gente hoje que é possível sim não se contaminar, que nós precisamos lutar pela nossa família, mas destaquei o episódio último na vida de Noé, que depois então que o dilúvio veio, ele planta uma vinha e faz o quê? Entorna todas, fica embriagado, né? E ali eu falei, homens de fé como Noé, são carentes da graça de Deus. Homens de fé como Noé são carentes da graça de Deus. Busquemos a posição com Deus, a santificação, conhecer, mas entendamos que nós somos falhos. E quando você falhar, quando você errar, quando você pecar, haja um viés de arrependimento e colocar perante Deus, Ele derrama graça, Deus não cutuca a ferida. Deus não machuca ali, ele dá graça. Uma outra coisa, nessa vertente, então, toquei nesse assunto de remorso, e aí poderíamos até falar do remorso ligado à culpa, e a culpa é um sentimento que também faz parte da nossa existência, mas quando ela não é elaborada, é complicado demais. Você, se sofre muito assim na questão da culpa, é porque você está querendo ser muito certinho. Não é para ser certinho. Para com essa mania de querer ser certinho. Mas pastor, é para ser erradinho? Não estou falando isso. É para poder andar na graça de Deus. Não é você ficar se buscando. Né? Graça. Então, mais uma vez, não é para errar. Filhinhos, não pequeis. Mas se você, é 1 João que fala isso. Mas se vocês errarem, pecarem, tem Jesus um advogado, errou, pecou, sofreu, né? Tem as consequências, mas coloca perante Jesus e siga em frente. Vai para frente. Peça a graça de Deus, busque ajuda. Judas, ele sai, ele então deixa os discípulos, ele deixa lá aqueles homens que ele tinha vendido Jesus por moedas de prata, e ele se suicida, ele sai, ele busca o isolamento. Deus nos salvou para nós vivermos em família, para nós vivermos em comunhão. O que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é essa união? É a comunhão. O que é essa comunhão? É trabalhar
as diferenças, é moldar por Cristo, é perder aquela posição da rigidez, é nos inserirmos. Quando nós falamos de Noé e da arca de Noé, imagina Noé naquela arca, pensa você naquela arca, pensa se você fosse Noé. Você é Noé, tua esposa, teus filhos, e mais aquela bicharada toda lá. Não tinha detergente Pinhol, não tinha água sanitária. Você está entendendo o que eu estou falando? O cheiro era bom, mas quem estava lá dentro queria sair. Às vezes na igreja tem algumas coisas que não são legais. É fato, não são legais. Tem umas bobeiras, umas vaidades, umas encrencas, me permito a expressão, umas idiotices. Não é legal. Não é legal. Mas isso não pode ser um fator para que nós possamos nos isolar, para que nós possamos nos afastar, porque sozinhos nós somos enfraquecidos. Na história do povo de Israel, os que ficavam para trás, eles eram vítimas dos amalequitas. Nós não podemos ficar sozinhos. Ontem, mais uma vez nessa referência de poder ter ido lá para a igreja da Cacuia, e eu sou meio lesado nessa questão até de Waze para poder ir, eu fiquei pensando, quem que eu posso chamar para ir comigo? Quem que eu posso chamar? Podia chamar muita gente, mas aí entrou uma outra questão, não vou incomodar não. Eu tenho às vezes essas bobeiras, né? Não vou incomodar não. Podia chamar o Rodriguinho, vamos lá comigo, você pode ir? Chamar o Judson. Não, não vou incomodar não. Aí Carlinhos liga para mim à tarde. Vai fazer o quê? Hoje eu vou lá na Cacuia. Nova Iguaçu? Conheço tudo lá. Eu vou com o senhor. Não, eu vou com o senhor. Foi ótimo. A gente foi conversando, foi ótimo. A gente precisa se aventurar para conhecer pessoas, para se relacionar, para compartilhar, para criar laços. Nós vamos passar a eternidade juntos. Então é para quebrar o isolamento. A fé, igreja, não é geladeira, não é freezer, né? Também não é forno, mas é um lugar aquecido, gostoso, uma boa ambiência. Por fim, nós entendemos à luz da palavra e aprendemos aqui, eu não estou fazendo nenhuma questão teológica de Judas, isso é uma questão que pertence ao Senhor em cada pessoa, mas aprendemos aqui a dificuldade em poder lidar com as emoções, com os sentimentos, e eu volto ao texto de Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam conhecidos perante Deus, com ações, com súplicas, com ações de graças. Meus queridos e meus amados irmãos, o Evangelho é vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Evangelho é graça. O Evangelho é esperança do verbo esperançar. O Evangelho e a fé no Evangelho no Senhor Jesus, como eu tenho dito, não nega a realidade. O mundo está mal, a situação está feia, está complicado. A fé não nega a realidade, mas a fé não se curva perante a realidade. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo. Eu não sei o que está envolto ao seu redor como dificuldade, saúde, família, trabalho, eu não sei. Mas eu sei que em torno de cada um de nós orbitam vários problemas. Não negue os seus problemas. Não ignore os problemas. Mas não se curve perante eles. Só se curva perante o Senhor Jesus. Coloca perante o Senhor Jesus. Eu não sei como é que você também tem andado, animado ou desanimado. Se Jesus falou, porque estás abatido, ó minha alma? Não, se o salmista falou, porque estás abatido, ó minha alma? Nós nos abatemos. Como é que você está, irmão? Como é que está a temperatura aí da sua vida emocional? Como é que você está por dentro? É importante que nós possamos ter esse reconhecimento
e colocar perante Deus e abrir o coração. Jesus sabe de tudo. Ele conhece tudo. Mas Ele espera que nós falemos. Ele espera que nós apresentemos a Ele. Irmão, você não precisa ter uma fé muito grande. Porque nem eu nem você temos condições de termos uma fé muito grande. Fé não é troféu para poder ficar sendo demonstrado. E o maravilhoso é que Jesus reconheceu isso quando Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Se a sua fé é pequena, mas ela é sincera, Deus através de você move montanhas. Você, através do exercício da fé no Senhor Jesus, atravessa rios, enfrenta a fornalha, supera as dificuldades. Então, use a sua fé pequena para poder avançar, irmão. Para poder avançar. Eu falo para os irmãos, mas na verdade, é como se eu pudesse estar aí sentado e alguém falar isso para mim, que eu falo para os irmãos que eu falo para mim. Usemos a nossa fé para avançar. Não tem gigante que fique de pé perante um Davizinho pequeno, mas que confia em Deus. Não tem muralha que fique em pé para um povo que confia em Deus. Não tem rio, por mais profundo, que possa afogar um povo que confia em Deus. Não tem fogo, por mais aquecido, que possa queimar quem confia em Deus. Que nós confiemos no Senhor Jesus. E eu desejo que você, que eu, tenhamos uma ótima semana. E nós tenhamos um ânimo novo, uma disposição nova, uma coragem, forças para lutar e fé para vencer. Se nós passamos por tantos apertos, a Bíblia diz que Deus não permite que ninguém seja tentado acima do que pode suportar. Deus sabe da capacidade e Ele ajuda a cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te renove, em nome de Jesus, e que a vida plena e abundante de Jesus seja renovada sobre mim, sobre você e sobre nós. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor, vamos adorar esse Deus maravilhoso, vamos fazer desta maneira que o salmista, então, ele fazia, né? O Salmo 42, ele fala da angústia, mas ele termina assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos lá, em nome de Jesus.